Que é isso? Olá, bem-vindos, eu sou o Janderson Rios e atenção, senhores e senhoras, meninos e meninas, está começando o primeiro programa Personalidades. Claro que é um talk show diferenciado, porque aqui irá passar as verdadeiras personalidades para contar muita história. E claro, sempre com a sua interação através do nosso chat aqui do lado esquerdo. Você manda a sua pergunta. O programa de hoje de estreia não poderia ser diferente. É claro que eu tenho uma presença agradabilíssima, porque eu recebo ela, que é jornalista. Vamos lá, para a lista, presta atenção. Apresentadora, política brasileira, mãe de 3 filhas, palmeirense, budista, seu lema é vida simples, sempre. Seu foco, até onde eu sei, ser prefeita de São Paulo. Para responder essas e muitas outras perguntas, eu recebo Sônia Gaspar Marmo, mais conhecida como Soninha Francine. Bem-vinda! Quando eu atendo o telefone, quem tá falando é a Sônia? Ah, desculpa, liguei errado. Né, Soninha. Soninha pegou, né? Mesmo. Desde o colégio, eu sempre fui menor que as outras. Então... O bom é que vai te deixar sempre jovem, né? Soninha, né? Fica sempre esse aspecto Pode de não menina. ajudar muito quando você quer ser prefeita, né? Justamente por isso. Ah, mas a gente vai falar sobre isso. Tem que parecer mais senhora. Aliás, pô, se eu soubesse que você ia prometer personalidades com glamour, eu tinha posto um blazerzinho, entendeu? Ah, mas a sua inteligência já é o próprio glamour, Soninha. Olha, Soninha, eu quero agradecer. É o primeiro programa, eu também estou meio perdido aqui, porque eu estava até mesmo acostumado lá na Mix, né? Então, lá era aquela agitação toda. Aqui é um programa mais contido, né? Bate-papo, mas o mais importante é que você vai poder interagir e ficar pertinho da Soninha. A gente vai fugir um pouco desses clichês e, né, aliás, de todos os clichês, porque aqui eu quero que você pergunte exatamente o que você quer saber da Soninha e você sabe que a Soninha responde. Na verdade, como que é a campanha Soninha? Hashtag Soninha Responde. Ou pergunta que eu respondo. Ou pergunta que eu respondo. Aliás, talvez eu não devesse responder tudo. Outro dia no ask.fm me perguntaram, o que você faria diferente na próxima campanha, prefeita? Eu pensei se eu faria alguma coisa diferente e aí assim, eu não vou responder 200 vezes as mesmas perguntas que quando já me perguntam porque sabem a resposta e não querem saber exatamente o que eu penso. Estão cansados de saber o que eu penso, mas querem uma frase capciosa, querem um lead, querem uma manchete. Então, na sabatina Folha UOL, por exemplo, que foi um caso assim, né, emblemático, uma sabatina, não lembro se tinha meia hora ou 1 hora. E passamos uns 10 minutos discutindo seriamente, eu e 3 jornalistas, a legalização da maconha. Não, mas como seria? Não, pá. Sempre tem uma provocaçãozinha ou outra, especialmente a Bárbara Gância, que é assim o tempo todo e tal. Então, depois de uma longuíssima discussão sobre isso, sai na capa do UOL, Soninha quer vender maconha em bares. Como se já não bastasse, O que eu não faria na próxima campanha, eu não responderia perguntas sobre temas que não são perguntas de verdade. São tentativas de criar constrangimento. Então, assim, o que eu já respondi 200 vezes, mas se perguntarem hoje, pode... Olha, Soninha, falar com você... Eu só divaguei um pouco, porque eu lembrei de uma outra pergunta que me fizeram. Mas algumas são inevitáveis, né? Não, olha, tudo bem. Entrevistar você rende muita pauta, né? Eu fiquei aqui, muita pauta, porque ela fala sobre tudo. Ela fala sobre esporte, ela fala sobre economia, ela fala sobre trabalho social, ela fala sobre política, enfim. Eu sou enxerida. Sem... o Caetano Veloso da minha parte. Soninha, você começou a falar de política, aí eu peguei a fichinha aqui, política. É o seguinte, comecei bem leve, só pra gente abrir aqui o programa de estreia. Eu vi que você vai lançar um livro pra criança falando sobre política,
né? Como que vai ser esse livro, o que vai ter lá, de conteúdo, enfim. Serão 3, na verdade. Um já está com o texto pronto, porque é um livro infantil, então é bem mais econômico nas palavras. Mas nos 10 capítulos, né? Nos 3 eu vou falar sobre política, o que é de verdade e não a impressão que a gente ficou de política, não só no sentido de que é uma coisa desonesta, horrorosa, mas pare e pensa um pouco o que é, para que serve a política. E eu mesma falando disso lá atrás, nos tempos de MTV, ou até no primeiro programa que eu gravei para o PPS, logo que eu entrei no partido, eu falava, você pode não gostar de política, mas ela faz parte da sua vida, sabe? Tem a ver com a qualidade do ar que você respira, tem a ver com a água, o bendito buraco na sua rua. Então, era uma abordagem mais utilitária, assim, da coisa. Tipo assim, olha, vai mexer com a sua vida, então é melhor você se interessar. Não é que isso deixou de ser assim. Mas, espera, vamos pensar um pouco além disso. Digamos que não tem nenhum buraco na sua rua, você não está satisfeito com a sua vida, mas o que é política, de verdade? Né? Pensando em política como uma forma super avançada, evoluída da nossa espécie animal, como forma de resolver divergências e conflitos, entendeu? E como você imagina que os pequeninos irão receber isso? Porque é isso que você falou, né? Política é vida, né? Parece que política é uma coisa à parte. E política envolve desde o ar, enfim, há várias coisas. Se para adulto, às vezes, que já foge tanto de querer saber o que é política, né? Como você sempre fala, às vezes acha que quem tem de fazer tipo, alguma coisa, pagar a dívida externa é o vereador do bairro, as pessoas não entendem muito bem, às vezes não sabem o que é o partido. Vou fazer uma criança entender. O vereador chega prometendo resolver os problemas do hemisfério, né? Não, eu sou contra tal coisa, o Mercosul. Legal como manifestação de uma ideia, de um pensamento. Não, eu acho que o Mercosul não deveria ter incluído a Venezuela. Mas às vezes um candidato a vereador se apresenta como alguém que é capaz, com o seu mandato legislativo na Câmara Municipal, de realmente interferir nesses assuntos. E às vezes o candidato a vereador pensa mesmo que ele pode interferir em determinados assuntos. Então, realmente, as pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, não sabem, até porque ninguém explica. E tem um susto quando chega lá, Soninha, por exemplo, tem um cara lá da padaria que é popular do bairro, que já faz política, se filiando em algum partido, enfim. E aí meu concorre à Câmara ou então algum outro cargo e chega lá, fica decepcionado por ver que o sistema é totalmente diferente, aquilo que as pessoas têm acesso a... Fica decepcionado porque ele imagina assim que ele vai ter muito poder para resolver a falta de hospital lá. Ele prometeu de verdade, assim, de coração, não, quando eu for vereador, eu vou trazer o posto de saúde para cá, eu vou canalizar córrego, sei lá. E aí ele vai aprender que ele não tem como fazer isso. Quem faz isso é o Poder Executivo. Ele pode, quando muito, colocar uma emenda ao orçamento, como assim, designando que aquele recurso no orçamento da prefeitura será destinado à construção de um hospital. Ainda assim, não é garantia nenhuma de que o hospital venha a ser construído. Até porque não é só da vontade das pessoas, que pode ser super legítima, mas não é para ter um hospital em cada um dos 96 distritos da cidade, tem toda uma lógica do SUS, enfim. Aí o vereador, muito sinceramente, às vezes ele se decepciona com isso. Aqueles que continuam decepcionados são muito honestos. Agora, aqueles que percebem o seguinte, olha, tá bom, eu não vou resolver mesmo, mas eu vou colocar lá uma emenda no orçamento e a minha parte eu fiz. Aí ele passa 4 anos se gabando de ter feito uma emenda orçamentária que prevê a construção de um hospital, sabendo que de verdade aquilo não significa muita coisa na realidade. E por que será que as pessoas acreditam ainda? Porque não sabem. Né? Porque não sabem, exatamente. Por isso que eu quero começar com as crianças. Não, as crianças, elas têm uma curiosidade em relação a qualquer coisa do mundo que inclusive tem a ver com política. Não se você chegar lá, né, despejando... regras e, sei lá, textos chatos. A política pode ser muito chata. A política pode ser muito chato, muito cansativo. Mas explicando, né, fazendo pensar mesmo, como é que se resolve um problema no bendito condomínio, entendeu? Você tem um cachorro, seu cachorro faz barulho, o vizinho reclama, mas o vizinho também faz outro tipo de barulho. Como é
que a gente resolve isso? É no par ou ímpar? Não. É na queda de braço? Não. E no É montante politicamente. né? E eu, como eu dou muita palestra em escola, adoro, me chama que eu vou, essa é outra hashtag, me chama que eu vou. Eu dou palestra para molecadinha, assim, dessa idade, para quem é o primeiro livro, 8, 9, 10 anos, e eles escutam com maior interesse. E você está dando aulas de reforço escolar também para molecadinha e aulas de inglês para todas as idades. Eu sou boa de explicação, sabe, Janderson? Eu sou professora de formação, assim, na veia, eu fiz magistério, adoro alfabetizar criança, jovem, adulto, adoro explicar. Então, explicar política para mim é a realização de uma vocação, assim, de professora primária, entendeu? Adoro. Aulas de inglês você começou lá na comunidade de Heliópolis, né? Voluntária, Desde quando sim. que você começou dando aula, acho que uma vez por semana, né? Era uma vez por semana, eu estava na MTV, acho que deve ter sido lá por 95... Já faz tudo ou isso menos, 94. Faz, mas você é pequeno, viu? Eu sou persistente, né? Eu assim, tem horas que eu realmente me convenço de que eu tenho que desistir, como quando eu desisti de fazer faculdade de educação física, tipo, Sônia, muda de plano. Enfim, a Raquel nasceu quando eu estava no terceiro colegial, aquela história toda, quando eu terminei o terceiro colegial. Mas tem uma hora que eu dizia, agora o Janderson, entendeu? Eu sou persistente, vocês não viram nada. Então, por aí, Heliópolis era mais ou menos isso, 94, 95, eu sei porque foi o ano que eu comecei a apresentar programa na MTV, e regulava mais ou menos essa época. E, na verdade, lá não era inglês, era atividade com a molecadinha também, mais na linha de arte e educação. Com você. Tá vendo? Dessa parte eu não lembrava. É verdade, eu fui 2 vezes. Por isso que eu te perguntei, eu só não lembrava o ano. Mas eu fui, a gente até parou no Sonda, enfim, pra comprar lanche pra criançada. Eu ajudei a tia Soninha a levar o lanche lá pra criançada. Não, e aqueles bequinhos, né, de comunidade. Tinha umas tretas. Uma vez eu fui lá por uma outra razão. Eu falo isso porque foi um flashback agora, né, com o incêndio em Heliópolis. Eu fui lá por outra razão, lá por umas atividades corriqueiras e não tinha atividade. O pessoal todo da UNAS, que era o União de Moradores, tinha todo corrido para uma emergência, que tinha sido uma remoção de dezenas de barracos debaixo do linhão da Eletropaulo. Tipo, já tinha tido a intimação, saiam daí, não é seguro, aí não é lugar para morar, não pode. Aí aquela situação que vai tropeçando e vai se arrastando. E aí chegou um dia que veio a ordem judicial, saiam, aí eu lembro da Guarda Civil ali, né, tentando apaziguar, gente que já tinha saído dali, tinha ido para um abrigo temporário de Madeirite, já estava 10 anos o temporário, então já tinham reocupado a área, e assim, para onde foi todo mundo? Para a quadra da Escola de Samba Imperador do Ipiranga. Então assim, se não tivesse a quadra do Imperador do Ipiranga ali, eu não sei como é que seria, porque agora, mesma coisa, incêndio, dezenas de barracos, centenas de famílias, aí eu li lá a notícia no site da prefeitura, estão na quadra da escola de samba, quem puder contribuir com mantimentos, com roupas e tal. Aí eu falei, eita, Heliópolis. Você é uma política de alma, não de partido, né? Porque fazer política não precisa estar em nenhum partido, né? Você faz política com seu vizinho, numa atitude, enfim. Existem várias formas, né, de fazer política no seu emprego. Política, que faz parte das relações humanas todas, quando você tem um conflito, uma diferença. E militância, cada um tem a sua também. Eu queria te perguntar, e essa vontade está associado à tua religião? De onde vem essa vontade em fazer política, ajudar o próximo? Por quê? Olha, porque você é muito engajado. Eu acho que você tem umas 3 irmãs, como brincam por aí, porque ela tá em tudo. Eu só não me conformo, não me conformo. Fazer umas camisetas, não me conformo com as coisas. Eu me conformo com lixo na praia, eu saio catando, entendeu? Me conformo. E isso veio da minha mãe, principalmente. No trânsito, julgando alguma coisa... Putz, capaz de parar o carro e, assim... É loucura. E assim, já que eu não posso jogar de volta no carro... Dentro, né? Devolver. Tá bom, eu pego e jogo no lixo. Não, da minha mãe sempre foi inconformada, assim, muito inconformada, reclamava de tudo, em casa, do governo, da ditadura. Nada, professora de inglês ali, mas ela brigava na cultura inglesa, pelos direitos dos professores, ela criou uma associação de professores
na cultura inglesa, depois foi tá no sangue. Quando ela saiu da associação, foi dispensada da cultura inglesa. Então tem um pouco do sangue da minha mãe, das freiras do colégio onde eu estudei, então tem a ver com religião nesse ponto, assim, eu era uma católica bem convicta, bem engajada, e as freiras do colégio eram da teologia da libertação, ou seja, elas defendiam que ser cristão e dizer ama teu próximo como a ti mesmo é ser engajado no mundo, é não se conformar com a pobreza, com a desigualdade e tal. Então elas incentivavam isso na gente. E tinha um projeto social, eu dava aula voluntária lá para os meninos. E aí depois eu deixei de ser católica por uma série de dúvidas não respondidas em relação à doutrina e em relação à própria instituição da igreja. E já não eram dúvidas, eram críticas mesmo, enfim. Parei de ser católica. Não tinha religião nenhuma durante muito tempo. E aí eu conheci o budismo, gostei muito, aos poucos, à medida que eu fui conhecendo, que as perguntas foram sendo respondidas. E eu quase não virei budista, com medo de que ser budista significasse abrir mão disso tudo. Porque como a ênfase é toda em você transformar a si mesmo, aí eu falo, bom, então eu vou parar de tentar resolver os problemas do mundo. E quando eu entendi que não é isso, na verdade você passa a enxergar e lidar com os problemas do mundo com uma outra disposição, né? Menos sujeito à raiva, por exemplo. A raiva parece um motor, e talvez seja até certo ponto, mas a partir de um determinado ponto, ela é paralisante, ela te desanima. O budismo é muito coerente, né, Soninha? Eu achei, por isso que eu virei budista. É muito coerente, né? Tem certas coisas que são óbvias, né? Tinha isso até, quando eu conheci, já achei algumas coisas óbvias. E falar, eu sempre pensei isso desse jeito. Que legal ter uma religião que diz isso. Mas outras eram muito difíceis para mim aceitar. A compaixão incondicional. Eu falei, incondicional? Como? Como eu posso ter compaixão por alguém que explora a mão de obra escrava infantil e ganha rios de dinheiro com isso? Como eu posso ter compaixão? Pelas crianças, tudo bem. Pelo agressor, não. Então, eu tive que entender o que isso quer dizer para decidir, para querer ser budista. Fazer meditação é um exercício. É um exercício dificílimo. É dificílimo, né, Sonia? Para quem não para de pensar e fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma amiga que abandonou tudo e só faz meditação, até lá no centro. É? Apareceu em várias reportagens, enfim. E ela explica, né, tipo, quanto é difícil, né, se concentrar. É difícil. Bom, tenta, faz a 25 experimenta. de março, imagina que loucura. Experimenta 5 minutos sem se deixar, não é sem pensar. 1 minuto, sem se deixar carregar pelo pensamento. Você fica 30 segundos aqui, depois de 10 você tenta, né? 10 você já não está mais aqui, você já está pensando, como é que eu vou embora daqui? Deixa eu ver, eu pego um ônibus até Ana Rosa, depois da... Fora da meditação, em qual momento você tem esse silêncio? Ou nunca? Que você consegue deixar a cabeça ao léu sem pensar em nada? Fora da meditação? Tem uns momentos assim, né? Na sua casa, por exemplo? Tem um cantinho que você gosta de ficar com seus gatos? Isso. Tem. Antes de... Assim, quando eu fecho o notebook e falo, chega, por hoje. E antes de eu subir e assistir um seriado, que eu adoro, tem um tempo no sofá, assim, bem ali quieta, os gatos e... olhando. Tem algumas perguntas aqui sobre a sua vida. Eu falei que não ia cair nos clichês, então eu perguntei coisas que eu gostaria de perguntar e que vocês também podem perguntar, porque estamos ao vivaço na estreia do programa Personalidades, recebendo hoje Soninha Francini, né, que recusa apresentações. Todo mundo já conhece você, né, não, Soninha? mas é melhor. Explica. Olha, Soninha, eu gostaria de continuar falando sobre política, porque na verdade eu vi uma nota e eu queria fazer uma pergunta. Você tem um foco de ser prefeita de São Paulo, mas eu vi uma nota onde fala que você também está pretendendo em 2014 ser deputada federal. Como que é isso? Primeiro, trazer votos para o PPS, deixar o PPS mais popular, foco de prefeita continua, enfim. Fortalecer a bancada do PPS em Brasília é super importante para mim. Assim, eu gosto da atuação da minha bancada. Não quer dizer que eu concordo com todos os deputados o tempo todo, né? A gente não é fanático.
Mas gosto muito, assim, o nosso líder, os deputados por São Paulo, o Jordi, que é deputado pelo Pará, pô, gente muito boa. Então a gente precisa ser mais numeroso, né? Fica um partido desse tamanhozinho, assim, tentando interferir no rumo das coisas, é difícil. Mas não é nem porque eu quero fortalecer o partido simplesmente. Eu posso ter outras maneiras de tentar sair por aí falando, defendendo, explicando o que o partido propõe e tal. Mas eu cansei de ficar reclamando daqui, sabe? Eu disparo 200 e-mails para as ouvidorias, para portal de transparência, serviço de atendimento ao cidadão. Se você liga no 156, exigindo explicações, exigindo informações, sabe, fazendo as queixas por mim, pelas outras pessoas. Minha empregada chega e conta toda semana assim um tormento que ela passou entre AMA e UBS, pronto-socorro e hospital geral. Aí eu falo, senta aqui, conta direitinho, data, hora. Aí eu mando um e-mail desse tamanho assim para a ouvidoria. Vai chegar um monte. Porque assim, Tânia, não pode ficar por isso mesmo, você tem que reclamar. E hoje, antes de eu vir para cá, recebi uma ligação, porque eu reclamei da unidade de saúde, onde eu sou matriculada, fui lá para consulta e a médica tinha faltado. Aí eles me ligaram para explicar. É que ela falta mesmo, às vezes, tipo... As pessoas fiscalização. Meu Deus. Falta fiscalização, porque às vezes eu ligo no 56 também, e você vê que o atendente acabou de chegar, colocar o seu headphone lá, ele não sabe nem o que está acontecendo. Você fala uma rua, ele não sabe nem se fica na Zona Oeste, se é uma rua da Zona Sul. Falta preparação, falta preparo de um modo geral. Falta, assim, agora mesmo o preparo é difícil quando na própria prefeitura se bate cabeça sem saber quem é que faz o quê e para onde vai. Então, a pessoa mais bem intencionada do mundo em fazer um super preparo para o atendente do SAC lá, do Serviço de Atendimento ao Cidadão, teria dificuldade. Quando eu era subprefeita na Lapa, eu tentava transformar esses caminhos, por onde vai, faz o quê, numa coisa mais compreensível. Janderson, a gente sentava em torno da mesa e pegava todas as pilhas de instruções para tentar fazer daquilo um caminho simples e compreensível. Não dava para simplificar. Parece que a zona que é. Né? Não, e são pilhas de regras antigas e até chega uma hora que elas são contraditórias, entendeu? Né? Então o cidadão que vai lá tentar obter um alvará para uma obra, ele vai se ver num emaranhado de regras que dependem inevitavelmente da interpretação de alguém, que pode ser alguém honesto ou desonesto, de boa vontade ou de má vontade. Então, a gente precisa melhorar o arcabouço mesmo, a estrutura, o funcionamento, o fluxo de informações. Senão, a menina do 156, mesmo que ela fosse hiper bem treinada como tem de ser, bem preparada, a informação é ruim. Às vezes eu ligava para pedir itinerário de ônibus. Tô aqui na Marquês de Itu, quero ir para tal lugar. Você pode me dizer qual ônibus passa aqui neste ponto em que eu estou? Senhora, não tenho essa informação. E não tem mesmo. Não tinha mesmo. Aí a SP Trans fez lá uma parceria com o Google, isso melhorou. Mas ainda é ruim. O próprio sistema não dá as informações corretas para uma pessoa que precise responder para você. Fica complicado, né? Já não tem o hábito de usar, né? Quem precisa, que identifica. Então, mas aí que tá. Você falou, falta fiscalização. Ou mais transparência, talvez, tecnologia, não falta experimentar o serviço. Quem oferece o serviço ou quem zela pelo serviço, como a Câmara Municipal, por exemplo, eles não têm a vivência do serviço, não pega ônibus nunca, não tenta marcar hora na UBS para ver como é que é, não precisa saber o itinerário do ônibus por telefone. Não sabe na prática, né? Você sabe que hoje até no setor privado tem isso, né? A empresa que contrata clientes para não se identificarem, irem lá no restaurante para ver como é que eles são atendidos, irem no supermercado, e aí eles fazem um relatório da experiência de um cliente. A prefeitura precisava ter essa experiência do usuário, né? E ouvir o usuário e ouvir o funcionário. O funcionário está lá todo santo dia e às vezes ele sabe de alguns horrores
que alguém com mínimo de autoridade poderia resolver, mas ele ali não, E não é pode. desesperador ter como resposta, senhor, não sei, né? Como não sei? Se você não sabe, como que eu vou saber? Que será, Né? Como que eu vou será fazer? de mim? Aproveitando o ensejo, eu queria perguntar o que você achou desses novos pontos de ônibus, Soninha? Porque não condiz com a Lindos. realidade. Lindos. Caíram mais uma vez no clichê da modernidade. Será que pensaram no quê? Porque Pensaram não combina na com o clima, com estética. nada. Eu falei, é tipo obra do Niemeyer. O que é aquilo? É lindo de se olhar. Usar é que é o problema. Não funciona. Não, e foram instalados logo no começo do ano, né? No verão. Então, é coisa de quem não usa. O arquiteto, eu acho que é o Índio da Costa, ele é brilhante, ele fez toda a reformulação dos quiosques de Copacabana, mas não funciona porque é quente pra caramba no verão. São Paulo é uma cidade fria, com chuvas fortes, não tem nenhuma proteção Chuva de vento, lateral. imagina, né? E não tem o que mais precisava ter no diacho do ponto de ônibus. Claro, precisa ter cobertura e assento, lógico. Mas informação, pelo amor de Deus, que ônibus passa aqui, de quanto em quanto tempo, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora. Não tem. Quantas cidades tem essa informação? E aí muda tudo, né? Porque o cara sabe que ele tem que pegar o ônibus às 10 horas. Então ele sabe que 10 e 5 passa na porta dele, ele pode contar. Muda 10 e tudo. 5 ele pegou o ônibus, ele chegou no trabalho no horário. E aí a sequência das coisas fica tudo no seu lugar, né? Muda tudo. Tudo, né? Precisa, Completamente. por enquanto, quando você tem os ônibus tão presos no trânsito, ou no trânsito comum, misturado com carro particular, automóvel particular e tudo, ou no corredor de ônibus, porque tem essa estupidez, os nossos ônibus ficam presos no trânsito de ônibus, no congestionamento de ônibus no corredor, porque ele é mal gerenciado, mal operado, fica difícil ter a previsão exata da hora que o ônibus vai passar, porque na Alemanha é assim, 14:06, 14:19, e ele passa nesse horário. Mas por quê? Porque a velocidade e a fluidez do tráfego para eles são super previsíveis. Aqui não. Mas ainda assim, se você fala que o ônibus sai de meia em meia hora da garagem, você já consegue se programar mais ou menos. Então faltou essa informação, faltou o conforto. Não tem conforto e tinha mais alguma coisa. Eu passei hoje na Avenida Pompeia, que é perto de onde eu moro. Tem uma reclamação de novo é o caso de quem usa, né? Tem uma reclamação dos usuários de ônibus da Avenida Pompeia, antiquíssima, que é assim, o primeiro ponto depois do Sesc Pompeia é lá pra cima. O segundo é logo depois. Então você tem dois pontos muito próximos um do outro e uma distância enorme até o Sesc, até a Francisco Matarazzo. Então as pessoas pedem, não consegue, que era para ser só o Conselho de Segurança Comunitário, mas virou o lugar onde se pode reclamar de tudo, é o único, e que está todo mundo ali. E aí eles pediam, imploravam, por favor, traz o primeiro ponto mais para baixo. Eu passei hoje lá e instalaram o ponto novo, lindo, maravilhoso, no mesmo lugar errado, que os usuários sabem que está errado. Quem olha de cima no mapa pode falar assim, que diferença faz uma quadra, 2 quadras ou 3? Faz muita diferença. E todo mundo fica impotente, né? Porque fala, o que eu vou fazer? Né? O que eu posso fazer? Porque tem a impressão, não, vai ser a primeira reclamação e lá mesmo vai ficar. Só a minha. Soninha, eu queria aproveitar também para perguntar, já que a gente está falando de transporte, que eu não consegui ainda ir para as outras pautas, mas você porque pode eu participar. falo, ele é um amor de entrevistador, porque ele me deixa falar. Meu prazer que está sendo. Não sei como é que você tem mas tanto a dizer, Soninha, eu sinto uma saudade de você na TV, mas a gente vai falar sobre TV daqui a pouco. Eu queria só aproveitar e perguntar, porque você levanta a bandeira também de não só transporte sobre trilhos, mas também de todo o sistema coletivo de ônibus. O que pode ser feito hoje, o que a prefeitura, o que a máquina pública tem que pode fazer, e, enfim, o que pode melhorar. Porque o que a gente vê no comercial não é verdade, né? De não sei quantas linhas, isso é só comercial. Não sei quantos quilômetros de faixa Exatamente. exclusiva. Se você faz uma faixa exclusiva na Paulista, como foi feito agora, e você continua tendo na Paulista 10 linhas redundantes, os ônibus vão ficar parados um atrás do outro na Paulista. Quantas vezes as pessoas já viram um ônibus saindo do corredor, ou da faixa exclusiva, do corredor não dá, porque tem uma barreira física que impede. Mas de uma faixa exclusiva, por quê? Porque o ônibus está parado atrás de 10 outros, e aí dá problema. Né? E aí vem o táxi, né? E na Paulista ali, o corredor do lado direito, ali você tem uma série de acessos. Aquela ladeira do lado do MASP, por exemplo.
ali é terrível. Então, o corredor, ele acaba sendo interrompido, a faixa exclusiva, porque tem carro para entrar, tem carro para sair. Então, tem vários estudos mostrando como seria melhor a faixa de ônibus na Paulista ser do lado de dentro e os pontos serem ali no canteiro central. Então, assim, essa é só uma das alternativas. Certamente tem outros estudos demonstrando que não. E a calçada ficaria livre, né? Pra gente poder andar. E o ônibus não teria que ser interrompido por todos os acessos à direita e esquerda. O que tem de estacionamento ali na Avenida Paulista, né? No prédio da Fiesp e em diante ali todos. Então, o corredor preferencial ou exclusivo fica muito prejudicado. Para ali é um caos. Mas não é tanto obra civil que precisa fazer, quer dizer, obra de engenharia, intervenção. Precisa ter a operação mais inteligente. Então, o que é isso? Não é proposta minha invenção, é o que já existe, o tal do sistema Bus Rapid Transit, BRT. E todo mundo sabe que existe no Brasil, todos os técnicos em transporte e os políticos da área também. É você fazer o corredor de ônibus funcionar com a mesma lógica do metrô. Quando você está esperando o metrô na luz, não vai passar, não, esse aqui só vai até a Sé. Se você quer até a Liberdade, você pega o próximo. E aí, se você for para Vergueiro, é um terceiro. Hoje, no ônibus, é isso que acontece. Você tem 20 ônibus até chegar ao seu. Quando no corredor, tinha que ser uma linha só. Como o metrô, vai do Tucuruvi até o Jabaquara, o ônibus vai do Grajaú até a Praça da Bandeira, o Grajaú não é a Praça da Bandeira, mas enfim, Campo Limpo, sei lá. Ele vai e ele volta. Então, você pode marcar cravados. A cada 3 minutos sai um ônibus lá do terminal do Capelinha. Porque está livre para ele chegar no horário, né, que o sistema vai informar. É super previsível o tempo que ele leva para passar em cada ponto e o tempo que ele vai levar para percorrer o trajeto todo. Então, não são 10 ônibus em fila num corredor ou numa faixa exclusiva, seja lá o modo, né, da interferência no viário. É isso, é simples. Você está entendendo? Em quanto tempo você conseguiria fazer uma mudança como essa? Você, SP Trans, Prefeitura, você que é o gestor do sistema, você tem que se debruçar lá e ver como é que vai fazer. As empresas que operavam linhas aqui, elas vão resistir. Ok, o gestor do sistema é o poder público. As empresas são concessionárias. Elas têm o direito de explorar um serviço que é determinado pela Prefeitura. Então, isso faria uma diferença, assim, tão rápida. E é possível fazer essa faxina, né, para ontem? Organizar. Não é nada do outro mundo. Não é nada, outras coisas são muito mais difíceis de resolver. Educação. Né, Educação que você investe agora, você vai perceber os resultados daqui a muito tempo. Claro que se você melhora imediatamente o ensino, a turma que passou agora do primeiro ciclo para o segundo já tem uma diferença, mas já tem todo mundo que foi passando sem ter aprendido. É uma coisa grave e não é tão simples de resolver. Agora, você fazer o corredor de ônibus funcionar como se deve, como já foi inventado, como os técnicos de transporte coletivo da SP Trans certamente estão cansados de saber, é a famosa vontade política. Parece que vontade política é abracadabra, né? Não, se você tiver vontade política, não é. Você pode ter a maior vontade política do mundo e fazer o diacho da máquina andar, é difícil. Desemperrar, mas o contrário, sem vontade política, nada anda, nada desemperra, nada. E você acha que será possível fazer tudo o que estão prometendo aí de transporte sobre trilho até pelo menos 2014? Não, né? Claro que não. Bastante inviável, né? Claro que não. Tem linha... O que tem pronto hoje, Soninha? Do que a gente vê? Porque eu sei que você fiscaliza por si só, né? Você vai lá, pega o Twitter, informa, vai atrás. Então, quase pronto. Quase pronto a linha amarela que tem que chegar lá até a Vila Sônia. Quase pronto, né? Butantã, Morumbi, isso vai facilitar bastante o acesso ao estádio do Morumbi. Quase pronto, não tanto, o Expresso Tiradentes, né? O monotrilho que sai ali da... juntas provisórias, uma obra que já era para estar pronta, pelo amor de Deus, coitado de quem mora ali perto da Luiz Anhaia. Não, era para ter sido concluída já na gestão anterior. Mas, na verdade, ela não tem um impacto tão grande assim sobre a Copa do Mundo, mas ela é muito necessária. Então, as obras de mobilidade para a Copa, o trem até Cumbica, cadê? Sabe assim, o monotrilho até o aeroporto de Congonhas, muito atrasado. O do trem para Cumbica, eu sei porque que atrasou, pelo menos.
que às vezes eu não sei. Mas no caso de Cumbica, ali vai ser um trem feito no modelo PPP, quer dizer, o setor, alguém, né, uma empresa, um consórcio de empresas investe e paga a obra, banca a obra e depois explora o serviço para recuperar o seu investimento. Como atrasou muito a ampliação do aeroporto de Guarulhos, que também já era para ter sido feito há séculos e aí embaçou, e agora saiu a concessão e agora as obras estão andando com velocidade desejada, então você não tinha garantia. Você que é um empresário responsável, que vai pegar um empréstimo, por exemplo, e pretende honrar um empréstimo que você pegou com o BNDES, coisa que nem todos são. Você precisa ter a garantia de rentabilidade do serviço. E sem a ampliação de Cumbica, essa garantia não existia. Então, um empresário sério só investe se ele souber que ele vai ter retorno. Um empresário risco, picareta, né? Pega um dinheiro qualquer a fundo pedido e que se dane, depois o problema não é meu. Então, esse pelo menos, às vezes eu não consigo descobrir, mas isso quando eu era subprefeita acontecia, eu falava, pelo amor de Deus, onde é que isso aqui está parado? Aí você tem que ir garimpando até descobrir onde é que parou o diacho do processo. Você não respondeu, você quer ser prefeita de São Paulo em 2014? 16. Ou deputada federal? Não, então, vou ser candidata a federal ano que vem. Federal, tá. Mas eu continuo querendo mais do que tudo ser prefeita de São Paulo. Eu não errei ao abrir o programa falando que o seu foco é ser prefeita de São Paulo. Não, é o que eu mais quero. E essa vontade veio só pra gente ter na política, porque eu quero falar sobre televisão, várias outras coisas, e quero falar com você também, você falar com a Soninha. Só para terminar, quando veio essa vontade, quando que te despertou numa metrópole desse tamanho? Eu quero ser prefeita de São Paulo. Quando que veio? Quando eu fui vereadora. Quando eu fui vereadora e vi o que era impossível para um vereador, não só por causa dos limites reais, institucionais do poder legislativo, mas o quanto as coisas se resolvem no nível do poder executivo mesmo. Eu achava que legislando você conseguiria resolver várias coisas. E nossa, como eu me enganei. Aquilo que você estava falando no começo do programa. Não, você cria lei para resolver o problema. Então eu acreditava mesmo que assim, alguém tem que fazer uma lei para resolver esse problema. E, nossa, isso é tão equivocado. Você vê agora, bullying é um problema super sério. Então, está em discussão no Congresso Nacional uma lei, acho que o relator até é o Jean Willis, para determinar o que é o bullying e a penalização e a criminalização do bullying vai ser um típico penal. E falo, é assim que vai resolver. Você faz uma lei contra o bullying. Então, eu fui vendo cada vez mais o quanto não sequer precisa fazer leis para resolver problemas, ou não adianta fazer leis para resolver problemas que poderão ser resolvidos por alguém, um chefe de poder executivo que tenha real conhecimento do problema em toda a sua dimensão horizontal e vertical. Você precisa de mais suporte para suas ideias serem proporcionais na prática, né? Porque você sabe onde fazer, como fazer, mas precisa de mais poder, que é essa palavra. Exatamente. Tem que ter poder, que é igual a possibilidade. Poder todo mundo pode. Inclusive, alguém escreveu um texto super esquisito, que eu nem posso falar que é um jornalista, porque de fato não, é sobre a Sutaco. Dizendo que a Sutaco era usada para abrigar a ex-vereadora Soninha. Que sacanagem com a achei um absurdo. Sutaco, meu. Superintendência de Trabalho Artesanal nas comunidades. Fala desse episódio resumidamente pra gente, Soninha, porque nós temos 9 minutos de programa. Então, Sutaco é uma superintendência com 40 anos de existência, que trabalha no fomento à atividade artesanal, como geração de renda e também como patrimônio cultural, como preservação de um conhecimento. Então é o valor tangível e o intangível, mas que resulta não tem um gasto também... alto que você falou para o Estado, né? Nada, é um orçamento minúsculo. E eu já saí da Sutaco em 2012 para ser candidata. 2012. E, cara, mas quando eu fui, as pessoas zoaram muito, assim, olha onde encostaram a Soninha, vai fazer artesanato. Cara, eu amava Sutaco, depois que eu saí de lá, mais ainda, assim, pelo sangue que as pessoas dão. Uma autarquia desse tamanhozinho, com orçamento minúsculo, com 10, 15 pessoas carregando aquilo no braço, porque amam o artesanato, o artesão, a geração de renda, a inclusão, vão para presídio fazer cadastramento de artesão, uma coisa divina. Aí, a jornalista escreve, ela era usada para abrigar a ex-vereadora, usada para abrigar.
Mas é a Folha Como se faltasse preciso registrar que a oportunidade, Folha né? se retratou e disse, não quanto aos adjetivos, né, mas assim, objetivamente, a Sutaco tem 40 anos, eu saí da Sutaco em 2012. Você ficou 1 ano e 4 meses usada na para Sutaco. brigar. 1 ano e 4 meses. Foi. E a Sutaco chegou ao Felizes. fim, definitivamente? Olha, o Como pessoal está? se mobilizou tanto, colhendo assinaturas e com maior facilidade pegando assinatura de quem conhecia o trabalho e aí eu mandei meus e-mails também, o secretário da Casa Civil, tudo que eu pude fazer, dei entrevista e tal, e parece que pelo menos eles já perceberam que algumas funções da Sutaco precisam ser preservadas e não adianta transformar a Sutaco num departamento de uma outra secretaria que não teria como manter uma boa parte dos serviços que ela presta hoje. Então, assim, eu ainda acredito que a decisão pode ser, não sei se totalmente revertida, mas reencaminhado para não acabar o serviço maravilhoso que a Sutaco presta. Hoje o programa foi super rápido, Soninha. Eu quero que você volte, tá? Mas eu quero te perguntar ainda sobre algumas coisas. Vamos Você vai ter que botar um reloginho igual de xadrez aqui, né? Porque e eu vou vir sem ficha da próxima nunca vez. me deixam também, falar né? tudo que eu quero falar. Aí ele deixa. Inclusive teve um debate Tá que você entendendo? foi, acho que foi na Record News, que todo mundo te cortando. Eu fiquei com a vontade de cair lá naquele... Eu falei assim, deixa ela falar, pelo amor de Deus, conta a provocação. Aliás, não foi eram na Record perguntas. News mesmo, Foi né? na Record News, não eram perguntas, eram provocações. Eu tava assim, Soninha. Falei, nossa, Provocações. provocações na cultura, pelo amor de Deus. Bom, é muita coisa pra falar, mas vamos falar sobre vida. Eu tenho uma curiosidade assim absurda. Eu sou fã, admirador, enfim, do teu trabalho como apresentadora, do teu trabalho social, fã da tua pessoa, e você sabe disso, não é, a gente não tá trocando só elogios ao Léo, não. Protocolares. Exatamente. Boa. Como é o seu dia a dia? Você acorda, faz o quê? Você se preocupa em primeiro tomar café? Vai primeiro ao banheiro? Desculpa, o que você faz? Acordei. O que Assim você que faz? eu acordo, eu sento na cama e faço uma meditação, porque me conhecendo, eu sei que se eu já começar com os outros afazeres, eu vou... Não, depois na hora do almoço eu paro e faço a meditação. Então, primeira coisa, acordo, eu sento em posição de meditação, eu tenho um altar no meu quarto. É para organizar o dia? E eu faço a meditação. É para organizar a cabeça. A mente, para tentar ter paciência e determinação e disciplina, todas as coisas. Determinação eu tenho fácil, paciência e disciplina é com Aí eu saio da cama e renovo as oferendas do meu altar. Aí eu passeio com o cachorro, adoro acordar cedo, acordar cedo, adoro o frio da manhã. Adoro. Então eu saio com o cachorro de manhã cedinho, aí volto, cuido dele, cuido dos gatos, ligo a televisão no Bom Dia Brasil, vício, desgraçado, que já é um desafio para meditação, né? O mau humor já começa de manhã assim, quanta coisa errada. Mas já ligo Bom Dia Brasil, já vou tuitando do celular, impaciente, enquanto eu tomo meu café nada saudável. Café com leite e pão com manteiga. Falando em nada saudável, eu quero saber da sua alimentação, porque esses dias em uma entrevista você falou que a Júlia deixou um post-it. Mãe, tem miojo. Como que é? Você leu tudo, hein? Você realmente se prepara. Eu acompanho você, Soninha. Então, a minha alimentação é um lixo, cara. Por falta de tempo. Boa desculpa. Né? Falta de tempo, mas se você se determina a isso, então finalmente eu encomendo lá a minha cesta orgânica que entrega em casa, o pessoal ali da Feira Orgânica do Parque da Água Branca me manda uma caixa de papelão, encomendo ali por e-mail e tal, e metade daquilo eu preciso salvar depois, porque já está estragando, sabe? Então essa é uma disciplina que eu não tenho para preparar uma refeição saudável. Eu gosto de beterraba e brócolis. Eu gosto de iogurte com granola. Mas eu sou muito indisciplinada, muito desorganizada para isso. Então eu como ontem eu almocei, não tinha miojo no armário, ridículo. Não tinha miojo. Eu consegui acabar com o estoque de miojo. Olha. Aí eu almocei, eu tinha uma reunião às 2h, quando eu me dei conta que eu não tinha o que cozinhar. Aí eu almocei pão com ovo cozido e rodela de tomate. Tipo, patético. Soninha, seu lema, vida simples sempre. E isso é o que mais me fascina em você, desde sempre. Desde a MTV, desde a cultura, desde o Saia Justa.
Isso é o que mais me chama a atenção. Você é consumista em alguma coisa? O que você consome? Livros, eu já fui na sua casa uma vez, tem pilhas e pilhas de livros, né? Livro e CD. Uhum. E eu gosto muito de coisas de casa, tipo, que caneca. Inclusive você pode levar as personalidades, viu? Mas gosto muito de coisas de casa, assim, os enfeites e, sabe, as velas, as canecas. Eu preciso me conter. Ainda mais agora que eu não tenho receita essas fixa. Coisinhas você gosta de comprar, Adoro pra casa. Artesanato. Sotaque, a Lilian, quando eu fui trabalhar no artesanato, a É. Lilian, minha fiel escudeira, ela falou, cara, você tá ferrada. Porque ela sabia que eu ia querer comprar tudo. Mas você ganhou bastante presente lá também, né? O tempo que você ficou na Ganhei superintendência. umas coisas maravilhosas, assim, uma bordadeira de Minas Gerais. Me deu uma capa de almofada que até hoje eu tenho, assim, Você usa umas bolsas na diferentes parede. também, né? Que são bem artesanais, né? Adoro. Eu acho muito legal. Colares, enfim. Sonia, tem muita coisa pra te perguntar, eu não perguntei nem A culpa é só sua porque você não me interrompeu quando eu tava falando as coisas. Não, mas jamais. Então, Olha, a caneca é sua, tá? Sério? Eu não tava... É sério. Mas... Não, é sua. Pô, então, Pra abençoar o programa. Jabá, personalidade. Pois é, quem passa por aqui. Por isso que a Soninha veio na estreia pra abrir, né? Ô Soninha, olha, ficou muita coisa sem te perguntar. O chat aqui tava parado, eu não consegui falar com os internautas. Mas isso é uma boa desculpa pra você voltar, porque, né, entrevistar você. Eu só quero agradecer algumas pessoas, super rápido. Eu quero agradecer a apresentadora Ana Caline, da TV Assembleia de São Paulo, que é uma amiga querida, que fez todo o contato. Enfim, Aninha, meu amor, muito obrigado. Quero agradecer ao Anderson Macedo, da GPTI Filmes, que está sempre junto, acreditando no Janderson e na insistência deste garoto. Eu quero agradecer ao Arthur, aqui da AltV, ao Alberto Luchetti e todo mundo que acompanha o trabalho, Ivan Deus, Tatiana Godoy, Alisson Falconeres e toda a turma da internet. E lembrar também que sexta-feira que vem tem mais aqui às 2 horas, ao vivaço, sem atrasos. Soninha, deixa um recado aí. Eu vou até abandonar as fichas, né? Depois a galera revê isso na internet. Recado, a gente tem mais liberdade e poder do que normalmente usa. A gente até se protege, assim, se escolhe, mas o que eu podia fazer? O que eu podia fazer? Pensa se você não podia mesmo fazer alguma coisa. Isso vale para decisões cotidianas. Dentro da sua casa, né? Partindo da sua casa. No trabalho, seja ele qual for, e na política vale também, assim, o que a gente pode fazer? É assim, odeio esse é assim, como se não dependesse em nada da vontade das pessoas. Então, eu tenho isso pra mim, assim, a gente tem mais poder e liberdade do que normalmente a gente usa. Se diz tolhido e pensa bem se está. E por isso eu queria falar mais também do seu plano de governo, mas não vai dar. Desde da estética do seu programa, estava tão redondinho, tão bonito, tão objetivo, dinâmico, enfim. Obrigada. E várias outras coisas que a gente vai ter de deixar. Depois a gente vai falando aí pelo chat. Tá bom. Eu entro semana que vem. Pois perguntar. Você continua ainda fazendo o Twitchcam? Ainda? Faz tempo que eu não faço, faz tempo. O último eu tava lá. Você tá sempre olhando. Vários RTs. Soninha, eu quero agradecer. Obrigada. Fiquei muito feliz. Parabéns. Obrigado, muito obrigado, viu? Por você conseguir Boa tempo sorte. nessa tua agenda. Eu não sei se é a irmã ou se é a Soninha mesmo que veio, porque ela tá no protesto, ela tá na TV, ela tá na passeata, ela tá na casa, ela tá escrevendo, ela tá num blog, ela tá na internet, ela é Soninha, ela tá conectada, ela tá online o tempo inteiro. Desliguei o celular, hein? Pois é. Valeu, parabéns. Bom, obrigado, viu? Muito boa Obrigado sorte, mesmo. longa vida. Obrigado. Bom, eu quero agradecer a você que ficou aí acompanhando o nosso programa de estreia, recebendo hoje Soninha Francini, e pedir desculpa, lógico, por o nosso chat não estar funcionando, mas sexta-feira que vem o ajuste vai estar tudo prontinho, tá bom? A gente consegue facilitar a nossa comunicação. Afinal de contas, o programa o apresentador aqui é só a ponte do convidado até você, né? Então, assim, é um programa 100% interativo. A AltV é pioneira nesse quesito de web TV, é a primeira web TV há 11 anos, fazendo a diferença no quesito de webs TVs. Então eu quero agradecer a você que ficou conectado e dizer que sexta-feira que vem tem muito mais às 14 horas aqui na AltV. Obrigado, a gente se vê.